Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela Foi esse daqui, ó. companhia, mais uma vez. Assim, Deixa eu só ter vou o guardar microfone aqui. Ela vai aberto. comer. Bate e volta lá. Aí, acho que agora foi. Obrigada. Então, como sempre, né, eu estava aqui dando uma folheada para fazer aquela recapitulação, né, do que a gente discutiu no encontro passado. Então, a gente falou um pouquinho sobre, né, o Alexandre traz alguns meios da gente tentar empreender essa dificílima tarefa em distinguir uma tristeza saudável, uma tristeza patológica, como ele traz aqui no título do capítulo, né? E aí ele traz algumas características que ele foi pesquisando em diversas áreas e tudo mais, mas acho que o que fica mais é que não existe uma regra padrão que a gente vai usar para todo mundo e aquilo vai funcionar para todo mundo, né? Porque leva em conta justamente a singularidade do sujeito. A gente ter essa sensibilidade de analisar, sim, esses pontos, mas entender que o mais importante é o que está por trás da história do sujeito, a vivência dele, a relação dele com aquela tristeza, né, as questões que tem por trás daquilo. Então, acho que é sempre a gente ter esse olhar, principalmente na clínica, né, de entender que cada um vai passar de acordo com a sua história, vai passar por essa tristeza de alguma forma, né? Pensando também no luto, a gente trouxe também algumas questões sobre o tempo do luto, né? Será que existe um tempo saudável ou não? Será que todo mundo vive o luto da mesma forma, na mesma velocidade, né? Então, a gente trouxe algumas questões nesse sentido. Ele trouxe aquela frase que nos impactou muito, né? Aquela afinal, quem tem tempo para chorar, né? Trazendo essa questão dessa lógica social de que patologizar o sofrimento, a tristeza é muito mais fácil, porque aí você vai ali, toma um remédio e fica bom, para você não ter tempo para chorar. E aí a gente puxou também aquele gancho da questão social, né? De que nem todo mundo tem realmente o tempo no sentido puro da palavra, por conta, né, das inúmeras coisas que precisa viver e dar conta no escasso tempo que tem, né? Então, ele traz um pouquinho do que o Freud fala sobre luto e melancolia, e aí a gente começou a ler, eu vou voltar um pouquinho, onde ele começa a falar sobre o luto, depois da melancolia, e a gente vai adiante para não perder o fio da meada, tá? Então, vou começar lá no segundo parágrafo lá da 48, e aí vou seguir. Pois bem, no luto, há um trabalho psíquico em curso, um processo em que o indivíduo, pouco a pouco, se desfaz dos investimentos libidinais colocados sobre o objeto perdido. Trata-se da capacidade de se desvincular internamente daquilo que já não está presente no mundo externo. Esse trabalho exige paciência até que a elaboração possa advir. Como Freud salienta, há um valor na dor. Ela funciona como uma manobra do psiquismo para se reorganizar diante da perda. Por isso, é absolutamente natural que durante o período do luto fiquemos mais introspectivos. Em contrapartida, na melancolia, o sujeito não sabe exatamente o que perdeu, ou se sabe, não consegue nomear. Isso se deve ao fato de que, segundo as teses freudianas, há uma identificação com aquilo que foi perdido, ou seja, em vez de dirigir a dor e a raiva para fora, o melancólico volta esses afetos contra si, formando uma instância crítica interna, constituída por autodepreciação e culpa. É o que Freud expressa poeticamente ao escrever que, na melancolia, a sombra do objeto recai sobre o eu. Estamos diante de um sofrimento mais complicado. O indivíduo se acusa, se esvazia e passa a se tratar como alguém indigno de amor, em um círculo vicioso e de difícil resolução. Com o objetivo de elucidar na prática a diferença entre o luto e a melancolia, recorro aqui a um filme que me marcou de forma especial, Toy Story 3. Para ser mais preciso, penso na cena em que Andy, aos seus 17 anos, se despede dos brinquedos que o acompanharam por toda a infância. Ele hesita, pega um a um,
olha com ternura e gratidão para Woody, o boneco cowboy. Senta-se no chão e, antes de entregá-los a Bonnie, brinca com eles mais uma vez, talvez a última. Esse recorte, diferentemente do que se observa na melancolia, dramatiza um processo psíquico possível: reconhecer o que foi perdido e aceitar que um ciclo chegou ao fim. Andy tem a consciência do que está deixando para trás, e é justamente essa percepção que lhe permite continuar. A tristeza está presente, mas não o paralisa. Ela é suportável. Saliento. Andy não abandona os brinquedos, tampouco os apaga da própria história. Ele os doa. Sua atitude ultrapassa um simples ato de desapego, pois representa uma transmissão simbólica, quase ritualística, evidenciando o valor afetivo daquilo que se foi. Woody, com o nome de Andy ainda gravado na sola da bota, permanece como emblema de uma memória que se reinventa. Eu fiquei pensando quando ele fala, né, que a tristeza está presente, mas ela não paralisa. Ela é uma tristeza suportável. E aí, como sempre, né, eu levo para o ambiente da análise, né, do setting analítico, o quanto um dos objetivos, dos vários objetivos da análise, é tornar a tristeza suportável para o sujeito, né? Quantas pessoas chegam até nós com tristezas que estão num nível insuportável, que elas não sabem o que fazer com aquilo, né? E o trabalho da análise é justamente esse: encontrar ferramentas para que essa dor, essa tristeza, esse sofrimento, ele passe a ser suportável. A gente não objetiva acabar com ele, extingui-lo, né? Fazer o sujeito esquecer daquilo, mas sim trazer ferramentas para que ele consiga viver com aquilo de uma forma melhor, né? Que passe do insuportável para o suportável. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? As narrativas que escutamos na clínica não raramente se assemelham ao enredo do filme. O indivíduo chega carregando lembranças e pedaços soltos de vivências que não se acomodam. Progressivamente, no campo transferencial, esses restos começam a ganhar outra disposição interna. O trabalho analítico, como na cena final de Toy Story 3, consiste em facilitar que o passado vire algo transmissível. Algumas dores só encontram alívio quando podem ser entregues ao cuidado de alguém. Vou até ler de novo essa frase. Algumas dores só encontram alívio quando podem ser entregues ao cuidado de alguém. E aí isso até me emociona, porque eu fico pensando quanto é bonito o trabalho do analista, né? De ser esse alguém que está ali e fala, me dá a sua dor. Eu estou aqui para receber a sua dor. Conte comigo, né? Vamos elaborar juntos, até me arrepio. Vamos, né, criar essas ferramentas juntos. Eu estou aqui para te ajudar com isso, né? Para receber essa sua dor, para transformar ela em algo suportável. E eu achei lindo. O que vocês acharam? Aí eu até fiz um coraçãozinho aqui, Jéssica, nessa frase, porque eu achei ela linda também. Lindo. E quando você falou assim, o analista se coloca no lugar de conte comigo, na minha mente veio, conte para mim a sua dor. E talvez tem dores que não há nada que se possa fazer com elas. Mas se a gente compartilha, aí me veio na mente aquela coisa do fardo. Se eu compartilho essa dor, ela fica um pouco mais leve. E quanto mais eu compartilho dela, mais leve ela vai ficando. Sim, com E como você certeza. disse, né? O objetivo não é aniquilar a dor, de nunca mais eu vou sentir essa dor. Uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, como que não sente mais essa dor? Não tem jeito. Mas é tornar ela mais possível. E Sim, eu achei muito legal quando você até leu de novo. A tristeza está presente, mas não paralisa. E aí eu penso que isso nos ajuda a entender quando essa tristeza é patológica ou quando é uma hum, tristeza saudável também. Porque a patológica, ela paralisa a pessoa, perde as funções da vida dela, ela não consegue mais seguir em frente.
Então, eu achei lindo isso. Sim, é lindo mesmo. E aí, até essa questão de paralisar, né? Eu fiquei pensando assim, por quanto tempo, né? Porque eu acho que tem tristezas que é impossível não paralisar, pelo menos por um certo tempo, né? É claro que aí entra de novo a nossa sensibilidade para olhar que tempo é esse, né? Qual que é o grau dessa paralisação, acho que dá para dizer assim, né? Mas eu fiquei muito tocada realmente com esse trecho, porque vai exatamente de encontro ao que a gente busca, né? Eu acho que é, nesse lugar de ter alguém ali que respeita a sua dor, né? Eu lembrei de um caso que eu estava ouvindo esses dias, das pessoas falarem para uma mãe lutada, né? Tipo, ai, supera, segue em frente. Até uma colega que compartilhou esse caso na supervisão, e aí a gente fica, como, gente? Né? Como que supera isso? O que, que seria se superar? Né? Então, esse lugar da análise é realmente um lugar muito especial, né, para quem está vivendo ali um momento tão delicado. A colega colocou aqui. Sim, mas essa partilha tem que ser em um lugar seguro. A relação com o terapeuta exige confiança. Exatamente. Por isso que é um lugar diferente de você conversar com um amigo, conversar com um parente, conversar com outra pessoa. Claro que, né, dependendo das relações, isso tem o seu valor, mas não é esse valor mais curativo, no sentido de que a pessoa realmente sente a vontade ali, e ela precisa sentir isso, né? Espera-se que ela se sinta assim, para que ela sinta que realmente ela pode sentir aquela dor, né? Que o analista vai estar ali para, junto com ela, cuidar dessa dor, né? Como ele fala aqui. Algumas dores só encontram alívio quando podem ser entregues ao cuidado de alguém. Acho que é nosso papel também ser esse cuidado para os nossos pacientes, né? E Neida, pode falar. Eu não sou psicanalista, né? Eu sou psicopedagoga, mas a relação é a mesma, né? Porque, na verdade, é bem isso, quando as crianças chegam, elas estão com muita dor, né? Essa dor de não conseguir aprender, a dor de ter sido reprovado, a dor de ser menos inteligente que o irmão, ser aquele atrasado da sala de aula que está sempre em recuperação, enfim, a intensidade da dor ela varia, mas muitas vezes as crianças estão paralisadas nessa dor, né? Então o meu trabalho vai acontecendo justamente gradativamente para ir quebrando, né, e trazendo essa criança para um outro lugar, né? Um lugar de que é possível aprender, que é possível se reinventar, que é possível vencer obstáculos, né? Justamente nesse trabalho, que é um trabalho muitas vezes lento, mas ele é lindo, né? Assim como a Jéssica, eu também me emociono porque cada criança que chega, cada família é uma história, né? Que a gente possa, então, junto, criando esse vínculo e criando estratégias para que as crianças e adolescentes, no meu caso, consigam transpor esses momentos de dor, de paralisia, para seguir a vida, né? E a gente sabe quanto é importante esse momento na vida na escola, né? Que, por vezes, eles ficam até 8 horas na escola, tem turno integral, e que muitas dores vão ficando, às vezes, muito fortes, né? Muito, e a gente consegue muitas vezes em conjunto com o terapeuta, né? Obviamente, alguns eu trabalho que também estão fazendo processo com algum tipo de abordagem psicológica, enfim, mas é muito bonito de ver justamente quando eles conseguem sair desse lugar e criar asas e criar de novo força para enfrentar os desafios na escola, né? E é realmente um processo muito único e muito, com certeza, gratificante. Sim, com certeza. E quando você foi falando, Eneida, eu fiquei pensando no fardo que essa criança chega com tantos rótulos, né? Ela já vem rotulada, assim, de inúmeras coisas, que talvez ela não tenha espaço ali nem para ser o que ela tem potencial para ser de verdade, né? Porque ela já chega ali carregada de coisas que disseram que ela é. E aí eu acho que os adultos também vivem esse processo. Todos nós, muitas vezes, carregamos rótulos que às vezes são colocados como sentenças na nossa vida, né? E aí o processo de análise também entra nesse lugar, assim como o seu processo ali, de ir quebrando aos poucos esses rótulos e para aquele sujeito realmente entendendo quem é ele, né? O que é além, o que ele é além disso que foi dito para ele que ele era, né?
Ótimo, amei, gente. Vamos lá. Podemos concluir. Nem toda tristeza é sinônimo de melancolia. Freud sabia disso. Carla Madeira, com seu estilo literário próprio, também sabe. Abre aspas. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. Carla Madeira, no livro Tudo é Rio. Carla Madeira é extremamente psicanalítica, acho que a maioria de nós aqui, eu conheço umas carinhas aqui, sei que a maioria conhece a Carla Madeira, sabe, né, de que lugar ela fala, e assim, ela definiu a ambivalência de forma muito poética, né, realmente, essas coisas não se separam, né, tá tudo ali misturado dentro de nós, e esse lugar que dói, às vezes é o que se arrepia também, né? E faz parte, do ser humano, né? E aí o Ale continua. Ou seja, não é possível dividir a alma em compartimentos estéreis. O sofrimento e o prazer convivem lado a lado. O lugar que dói, como diz a autora, também é o que nos arrepia. E quando tentamos expulsar a angústia desse território, acabamos comprometendo a capacidade de sentir o que é bom. Então, é aquilo, né? Quantas vezes a gente quer evitar esse sofrimento, né? Quer evitar essa dor, só que para isso não tem como a gente desligar só a chavinha da dor e o que é bom continuar ali, né? Então, ou você desliga tudo, ou você sente tudo. E quantas pessoas, às vezes, acabam desligando tudo por não conseguir lidar com essa dor, com esse sofrimento, né? Essa reflexão me faz lembrar de Batida Só, da Giovanna Madolusso. Eu não conheço. É o que? É música? É livro? É o que? Yesley? Não sei se estou pronunciando o seu nome certo, Yesley. É um livro? Aí, mais uma indicação, ó. Vocês já vão anotando aí, que depois eu vou tentar achar para a gente colocar lá no grupo, tá? Uma grande amiga, também psicanalista e escritora, escreveu o seguinte poema após perder a mãe. Morning. O coração estava tão pesado que explodiu. No meio do asfalto cinza, uma enorme poça de sangue. Anunciava como um espelho uma tela de cinema, com todas as dores refletidas sob a luz do luar. Em cada célula, uma saudade, uma conquista. Uma perda, o nome de alguém. Mas a lua, teimosa, com seu brilho, iluminava aquele monte de líquido, que já nem parecia mais sangue, e sim algum fluido alquímico. E o dia amanheceu outra vez, e toda a hemorragia da madrugada evaporou. Helena, cunha de Cícero, o que enxerguei quando seus olhos ficaram opacos. Logo no título, percebemos a brincadeira sutil construída com o significado das palavras. Morning significa luto, em inglês, mas carrega na sonoridade o morning, que anuncia amanhã. É bonito notar como o poema inteiro se apoia nesse duplo movimento, a noite que sangra e o dia que amanhece, a perda que rasga e a vida que teimosamente continua. Talvez seja por isso que tanta gente se emocione ao final de Toy Story 3. Para mim, aquela despedida fictícia encena uma experiência universal, a tarefa difícil de deixar ir o que nos sustentou por tanto tempo, um vínculo, uma fase, uma parte de quem fomos, e seguir adiante, mesmo sem ter certeza do que nos espera. Quão difícil é seguir em frente sem saber o que nos espera, mesmo que a gente nunca saiba, né? Essa ambivalência é muito constitutiva mesmo, né? A gente não tem como ter só coisas boas ou só coisas ruins, ter certeza e continuar vivendo, né? Então,
é aquilo, estar vivo é lidar com essas ambivalências, lidar com essas incertezas, e é uma tarefa difícil, né? Principalmente quando se passa pela perda de algo, né? Deixar ir esse algo, como ele fala, algo que nos sustentou por tanto tempo. Às vezes aquilo que nos sustentou de um lugar muito profundo, às vezes vai embora, né? Seja o que for. E a gente vai ter que arrumar formas de seguir em frente, por mais difícil e dolorido que seja, né? O que vocês acharam? Querem falar alguma coisa sobre esse capítulo? Yane, pode falar. Eu fiquei pensando nesse finalzinho aí, o tanto que é necessário a gente deixar as coisas mesmo, né? Porque não tem como. Fiquei até pensando na questão do peso também, né? Ele levando os brinquedos ali, uma nova fase, né? Porque ele estava ali na adolescência, indo, mudando de fase. Não tinha como ele levar, por mais que ele gostasse, né, dos brinquedos, que fez parte ali, a gente vai pensando na nossa vida, né? O que que a gente vai, sim, carregando um peso e que a gente precisa ir deixando também, senão vai ficando, a vida vai ficando pesada, não vai dando certo, porque imagina ele levando isso para nova fase ali da adolescência. Ia atrapalhar ele, né? Por mais que ele amasse aqueles brinquedos, ia atrapalhar ele na nova vida. Isso a gente pode fazer análise com várias coisas da nossa vida, né? Fiquei bem Sim. pensativa com isso. Sim, exatamente. E aí, quando você foi falando, né, fiquei pensando, e aí não quer dizer que esse monte de brinquedos não tenha tido um significado lindo na vida dele, né? Assim como as coisas que a gente às vezes precisa deixar para trás foram importantíssimas, né? São coisas que a gente vai continuar amando, que vai continuar fazendo parte da nossa história, que vai continuar sendo lindo, mas que naquele momento não dá para seguir, ou às Fica vezes até apagado, dá. né? Não fica apagado da vida, a gente não apaga, né? A gente vai levando só o que é necessário, que pode, as lembranças, a saudade, o que foi vivido, né? Sim, exatamente. E aí, às vezes a gente até consegue levar, mas a que custo, né? A gente fica carregando tanta coisa. Então, esse deixar ir, ele é algo muito importante, mas muito difícil, né? Às vezes a gente se apega e se vê assim, presa em algumas coisas, que às vezes, se a gente conseguir deixar ir, vai nos levar além também, né? E abre espaço para que novas coisas aconteçam também, né? Eu falei isso agora, eu fiquei pensando muito na clínica mesmo, do quanto às vezes as pessoas têm dificuldade em se abrir para o novo, né? De, mas eu vou arriscar, como que vai ser? Vai ser essa questão da incerteza que ele fala aqui, né? Mas se a gente não se abre, não vem nada mesmo, né? A gente precisa estar ali nesse, acho que é um processo constante, né, de construção, reconstrução, desconstrução, para a gente ir encontrando aquilo que faz sentido com cada fase da nossa vida, porque, como você disse, não fazia sentido para ele entrar ali na adolescência com aquele monte de brinquedo, né, então ele se despede, ele sente, ele guarda aquilo naquele lugar tão especial e vai para a próxima fase. Né, o quanto a gente precisa aprender a fazer isso também, né? Amei sua reflexão. Obrigada, viu? Ive, pode falar. Eu fiquei aqui ouvindo vocês e eu lembrei do que ele trouxe no começo do livro, que ele fala: certos amores precisam desaparecer para que outros possam surgir. E aí eu fico pensando se isso da gente não querer abrir mão de alguns amores não está também ligado àquela ideia de completude, sabe? Que nós temos assim, de que quero ser completa, tenho que ser tudo, não abro mão e fica gerando esse sintoma, esse mal-estar na gente. Porque quer ter todos os amores para talvez se sentir amado como foi um dia. Então, conforme eu fui ouvindo vocês, eu fiquei pensando nisso. Para mim fez muito sentido. Sim, sim, com certeza. Faz todo o sentido esse link que você fez, né? E aí, quando você falou dessa ideia de completude, né? Dessa fantasia de completude que a gente carrega, eu fiquei pensando o quanto, a maioria das vezes, essa fantasia vem para tapar algum buraco que está ali,
né, e que a gente não quer olhar para ele. Então, a gente vai nessa fantasia de carregar tudo, de não abrir mão desses amores, mas o buraco vai continuar ali, né, e a gente vai com esse fardo, com esse peso, com esse custo, às vezes muito alto, né. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Renida falou, deixar ir o que nos sustentou. Também me leva ao processo de autoterapêutica. Exatamente. Né? O processo em que ali o objetivo é que a pessoa vá constituindo ferramentas para lidar com aquilo em algum momento sozinha, né? Que ela possa realmente caminhar sozinha ali e levando tudo que foi construído nesse processo, né? Tudo não, talvez o que encaixa ali, né? Pode deixar um pouquinho para trás, não precisa levar tudo, não. A Dani colocou. Pode terminar aí. Não, Deixa eu só ler aqui, tá? A Dani colocou, não precisa ser ruim, pode ser lindo e integrado, como parte das nossas fases de vida. Isso mesmo. A Yesley colocou, deixar ir implica na maturidade. Sim, o Ale fala muito disso no podcast, né? Dessa capacidade, na verdade, de lidar com a ambivalência como forma de maturidade emocional, né, em que a gente consegue abrir mão, a gente consegue enxergar que existem dois lados em uma mesma coisa, né, que não precisa ser tudo bom ou ruim, essa ideia de extremos, ele trata isso como maturidade emocional, psíquica e tudo mais, então acho que é bem nesse sentido. Pode falar, Yane. Acho que até a frase é a última, penúltima que você falou. E, assim, até as coisas boas, né? Porque os brinquedos eram bons, trazia felicidade, mas, apesar de a gente estar falando de tristeza, tudo, mas até coisas boas a gente precisa também deixar ir, né? Porque tem um momento de se viver aquilo ali. Não é porque é bom que precisa ficar a vida inteira. Eu acho que o brinquedo Exatamente. também liga isso. Sim. E assim, gente, eu fico. Assim, é claro, né? Eu acho que quando a gente é psicanalista, a gente vê psicanálise em tudo, né? Eu não consigo mais ler um livro literário de fantasia sem enxergar psicanálise lá. Eu não sei como é que é com vocês, mas para mim tá desse jeito. E aí eu acho muito bacana como é que ele consegue fazer essa leitura de várias outras coisas, né? De trazer um filme, de trazer uma poesia, de trazer uma coisa, o quanto isso facilita o nosso entendimento, né? Realmente coloca, assim, de forma muito lúdica mesmo, aquilo que ele está trazendo, que às vezes é uma teoria que poderia ser tratada de uma maneira muito difícil, ele usa esses recursos, né, para ilustrar o quanto essa cena do livro trouxe isso de forma brilhante, né, e que fica muito mais fácil para a gente entender, né, eu acho fantástico, assim, esse arranjo que ele faz. Alguém mais? Podemos ir pro próximo, então? Vamos lá. Oi, Dani, pode falar. Menina, levantei a mão no último segundo. Então, é interessante as falas, porque o brinquedo ele é essencial para a formação ali de uma boa estrutura da gente enquanto ser humano, né? A gente precisa de brinquedo. E abrir mão disso, deixar isso para trás de uma forma ritualizada, digamos assim, de uma forma que esteja bem claro na mente, estou deixando os meus brinquedos para trás. Isso facilita quando a gente muda de fase no futuro, que a gente às vezes não quer mudar de fase, né? Que do alto dos meus 40, eu não queria deixar a vida de festa para trás. Só que foi acontecendo, né? Então, às vezes a gente entra num relacionamento, aí para de paquerar, tem que romper com a fase anterior da solteirice. Então, a gente vive a todo momento várias fases, e não precisa ser ruim, né? Poxa, foi legal, delícia, mas a gente tem outras fases também para viver que vão ser igualmente maravilhosas. Sim, sim, com certeza. Dani, você foi falando, eu fiquei pensando nisso, né? Desse abrir mão para que o novo venha, né? Pode ser que o novo não seja tão bom quanto o antigo, mas pode ser que ele seja muito melhor também. E aí a gente, né, essa incerteza muitas vezes paralisa o sujeito. Mas era tão bom ter os meus brinquedos aqui, né? Mas e aí? E a próxima fase? O que que ela tem? Né?
vem de novo essa ambivalência. Todas as fases vão ter partes deliciosas e partes difíceis, né? Fiquei pensando na maternidade, que é algo que tá bem no meu dia a dia agora, faz parte total da minha vida, do quanto é isso, é uma ambivalência o tempo inteiro, né? É uma saudade de ter mais tempo para fazer as coisas, de ter liberdade de horários e tudo mais, de rotina, mas ao mesmo tempo um outro lado de uma maturidade, de um sentir muito mais aguçado que vem. Então, assim, é a gente ter essa maturidade, né, de olhar para essas coisas e entender. Nem tudo vai ser flores, mas tudo tem algo bom, né? Cada fase vai ter esse algo bom. E a gente se despedir dessas fases, desses brinquedos, dessas coisas da vida, justamente olhando para elas com esse olhar de que realmente foi muito gostoso, né? Teve coisas incríveis, mas agora é a hora de passar para um outro momento, né? Guarda ali naquele cantinho, né? Que sempre tem um espaço para guardar aquele significado, acho que é essa palavra que me vem, né? O significado daquela fase, daquilo que a gente viveu, guarda ali no cantinho e vamos pro próximo passo. Obrigada, viu, Dani? Deixa eu ver o que tem aqui no chat. A Yesley colocou, a vida é a própria cerimônia do adeus, como o título do livro de Simone Beauvoir, não sei pronunciar. É isso mesmo. Como disse o Alê algumas páginas atrás, né, estar vivo implica perder, né, não lembro se é exatamente essa frase, mas é assim, é dizer adeus, é deixar as fases passarem, né, e isso às vezes é muito difícil, mas é essencial. Então, vamos lá, capítulo 4. Eu achei o título dele já bem provocativo, né? Tristeza não é defeito de fabricação. Quando um psicanalista publica um livro dito de psicanálise, de uma certa forma, ele está se publicando, tornando visível um fragmento de si. Joyce McDougall, em defesa de uma certa anormalidade, teoria e clínica psicanalítica. Quando eu li essa frase, eu fiquei lembrando muito de uma professora que eu participo de alguns grupos, que ela sempre fala que tudo que a gente escreve está, assim, totalmente atravessado por nós, né? Que é impossível você, por exemplo, fazer um post no Instagram que não revele algo de você. Ela até brinca muito que se a gente contar o tema de TCC, ela vai saber muito sobre a nossa vida, né? Que as pessoas vão saber muito sobre a nossa história. E realmente, eu concordo plenamente com que o que a gente escreve denuncia algo de nós. Acho que a escrita, ela passa por esse lugar, e que bom, né? Então, pensando nas redes sociais, enquanto profissionais, o quanto as pessoas que chegam por ali, elas se identificam com a gente, porque a gente deixou um pedacinho de nós ali. Tudo que a gente está postando ali, por mais que tenha estratégias de marketing, não sei o quê, tem um pedacinho de nós, né? Precisa ter, para que realmente seja nesse lugar de se mostrar, né, de deixar transparecer um pouco, trazer essa humanidade, trazer o que nos toca, né, então eu acho que realmente esse se publicar quando a gente escreve algo, e talvez nem precisa ser um livro, pode ser um simples post, um story, um reel, seja o que for, a gente está deixando algo de nós aparecer ali, e que bom, né, deixemos mesmo. A Beatriz colocou aqui, até a teoria, né, de cada autor tem muito dele, exatamente, né, e aí quando a gente vai estudar as teorias, quando é importante a gente estudar também, tentar entender que época que foi desenvolvido aquilo, qual é a história de vida daquele autor, o que ele passou para desenvolver aquela teoria, né, o próprio Freud é extremamente atravessado pela história dele e pela história da época, né, e não tem como descolar, né, gente? A gente é fruto da sociedade em que a gente vive e da nossa história de vida. Então, realmente, tudo é perpassado por esses vários outros fatores. Na infância, diziam que eu era diferente. E, sinceramente, eu era mesmo. A maioria das crianças achava graça em correr atrás de bola ou derrubar coisas pela casa. Eu, por outro lado, preferia me sentar no chão e passar a tarde construindo cidades com Lego.
E não eram cidades quaisquer. Tinha um hospital, biblioteca, parquinho e às vezes até cemitério. Vai ver que o drama sempre fez parte de mim. Ou pode ser culpa do signo também. Eu não sei qual é o signo dele. Eu até tentei pesquisar, mas eu não encontrei. Eu não sou muito ligada nessas coisas de signo, mas eu fiquei curiosa quando ele falou isso. Mas como ele não gosta de divulgar a data de aniversário dele, né? Eu acho que por isso não deve ter essa informação tão fácil assim. Então eu não achei, mas eu fiquei curiosa para saber. Talvez alguém que saiba mais de signo consiga entender já quando ele fala do drama, né? Mas eu não consegui captar, não. Ou, quem sabe, eu só estivesse ensaiando o que viria a ser a minha vida adulta. Acontece que, como filho único, eu adorava brincar sozinho. Aliás, ainda gosto. Se me deixarem, passo horas encaixando bloquinhos. Tem gente que vai para Bali em busca de paz interior. Outros fazem yoga em estúdios aromatizados com lavanda. Eu monto Lego e mergulho na imensidão dos meus livros. Cada um encontra o que consegue para não enlouquecer completamente. E aí eu escrevi aqui na frente: encontramos? Será que a gente encontra mesmo, né? Ideal seria se realmente todo mundo encontrasse, né, esse algo que se utiliza para não enlouquecer, né? Se utiliza com o objetivo de ter essa paz interior, né? Seja um monte de livros, seja Lego, seja um yoga, spa, alguma coisa assim, né? E eu fiquei me perguntando, será que realmente a gente encontrou isso daí? E se encontrou, será que a gente exercita esse encontro com essa parte, né, que nos puxa para esse lugar de paz? Nunca fui de aglomerações. A solidão sempre me pareceu mais confiável do que o tumulto. Bastava um tapete e algumas peças espalhadas, que o resto era preenchido pela imaginação. Desde cedo, entendi que o mundo lá fora transbordava. Tudo parecia alto demais, rápido demais, cheio demais. Compreendi que era mais seguro construir o meu próprio território. E fui fazendo isso, peça por peça, no meu tempo. Mas a minha fama de criança esquisita não se devia somente à preferência pela solidão. E aí eu fiquei, desde lá do início, quando ele falou que ele era diferente, e depois ele fala dessa criança esquisita, eu fiquei pensando o quanto as crianças às vezes são, né, como a Eneida falou, chegam cheias de rótulos, né? Às vezes ela só é diferente mesmo. E será que ser diferente é ruim? Né? Só que esse diferente vem muito ligado ao esquisita. Às vezes ser diferente é ser esquisita. Não sei se vocês já ouviram algum paciente que chega e fala, eu era uma criança esquisita. Eu escuto muito, e aí esse esquisita, como que isso atravessa o sujeito, né? Como que é crescer ouvindo que você é uma criança esquisita? O que que significa ser esquisita, né? E a gente ainda vê muito isso, de crianças que precisam se encaixar naquela expectativa que é criada do que é ser uma criança normal, né? E aí, às vezes, o que é diferente é colocado nesse lugar de esquisito. Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando assisti pela primeira vez ao filme Rei Leão, em 94. Eu devia ter uns 5 anos. Sim, todo mundo chorou com a morte do Mufasa. Porém, eu entrei no estado de luto. De verdade. Fiquei dias com o olhar perdido, pensando na vida, na morte, na savana africana, no trauma transgeracional de uma linhagem de leões que começava com o desamparo de perder o pai. Enquanto os meus colegas seguiam cantando Hakuna Matata no recreio, eu estava emocionalmente exilado em algum canto do reino animal. Naquela época, eu não sabia o que era angústia. Apenas sabia que alguma coisa em mim doía. E o mais curioso é que ninguém achava que aquilo fazia sentido. Era só um desenho, uma animação da Disney. O que eu tinha para estar triste daquele jeito? A resposta para essa pergunta começou a se desenhar muitos anos depois, quando entrei em contato com as ideias de Melanie Klein.
E aí eu vou parar aqui um pouquinho para voltar uma coisa que me chamou a atenção, quando ele fala que ele, naquela época, não sabia o que era angústia. E aí eu fiquei pensando nesse nomear, né? A criança, ela não sabe ainda nomear os sentimentos. Só que quantas pessoas, mesmo depois de adultas, não sabem nomear, né? Não sabe expressar esses sentimentos, às vezes é tão reprimido ali que fica difícil dar nomes, né? Fica difícil olhar para aquilo e tentar aprofundar naquele sentimento. Hoje ele trouxe que ele estava com uma angústia, mas na época ele não sabia. E quantas vezes as pessoas não aprendem a nomear realmente isso daqui? Lá na frente ele fala que ele pôde sentir isso, né? Ele vai trazer um pouco da teoria e tal, que ele pôde sentir essa dor, mesmo as pessoas achando que não fazia sentido, mas quantas vezes as crianças não conseguem, né? Imagina uma criança que ficou extremamente deprimida, usando o termo comum, assim, por conta de um filme. Quantas crianças poderiam viver esse momento ali mais introspectivo, de reflexão? Uma criança de 5 anos, gente. Quanto que será que essas crianças têm liberdade mesmo para sentirem isso, mesmo que elas não saibam o que é? Ou será que muitas vezes é imposto para elas de tipo, por que você tá assim? Não fica assim, não tem porquê tá assim, é só uma história, não tem que ficar desse jeito, né? Que volta em uma discussão que a gente já teve do quanto é precioso ensinar para as nossas crianças a sentir. Ensinar que elas têm permissão para sentir, que elas podem olhar para esses sentimentos, mesmo que elas não saibam explicar, mas que elas estão sentindo, então tá ali, né? Não reprimir isso daí. Jéssica, Oi, diga, Aline. boa tarde, gente. Boa tarde. Há uns 4 anos atrás, é que você falou isso, eu me lembrei. A dificuldade que eu tinha para nomear os sentimentos, e eu encontrei um livro chamado Emocionário, que é o Dicionário das Emoções, para aprender o que eu sentia, para dar nome, porque muitas vezes era um misto, era tudo misturado. Eu não sabia dar nome para aquilo que eu sentia. É um livro infantil, mas quem dera que toda casa que tivesse uma criança tivesse esse livro, para não chegar na fase adulta e ter dificuldade de falar o que sente. Sim, sim. É um livro incrível, né? Eu já ouvi falar muito dele e às vezes dá vontade de indicar para os nossos pacientes, né? Não sei, tem pacientes que realmente têm uma dificuldade muito grande de colocar em palavras aquilo que está sentindo, em dar nome às coisas, né? Então, assim, o quanto. E é legal você trazer a sua experiência, que a gente vê que isso realmente acontece, né? Eu não estou viajando na maionese aqui, não. E realmente isso é real. Às vezes a gente tem dificuldade. E aí, muitas vezes, essa dificuldade vem de parar para olhar para aquilo, né? Você sente que às vezes não está bem, que tem um desconforto, que tem alguma coisa ali, mas você quer passar por cima, às vezes não para olhar para isso, né? E a gente sabe o poder das palavras, né? O quanto é importante nomear aquilo, tentar entender. Só que é esse processo. Para nomear, a gente vai precisar parar e olhar para aquele sentimento, né? Para realmente. E não dá para mais ninguém dar nome para o que o outro sente. É só quem está sentindo que consegue nomear, né? Seu analista, por exemplo, não vai conseguir nomear o que você está sentindo. Precisa partir de você, né? Oi, Karine, pode falar. Oi, boa tarde. Isso me fez pensar, né, o quanto nossos pacientezinhos pequenininhos, eles já vêm colado com o sentimento do outro, que muitas vezes os pais, a escola, né, nomeia aquilo que a criança está sentindo. E muitas vezes eu estou percebendo na clínica que quando a criança percebe que, peraí, não é isso que eu estou sentindo, e aí tu vai dando essa oportunidade para ela explorar o que ela está sentindo, às vezes até os sintomas que ela estava apresentando somem. Por quê? Porque era isso que estava ali emergindo, né, nessa criança, assim, o quanto é importante, né, e é bem como tu falou, e muitas vezes, talvez os pais tenham medo
de nomear, de ajudar o filho a nomear, porque ele também vai ter que entrar em contato com aquilo ali, né? Ele vai ter que se colocar como uma criança de 5 anos assistindo aquele filme. E não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, quanto isso atravessa realmente a infância, assim, eu acho isso muito importante, aprender a nomear. E quando eu já percebo um pacientezinho colado com esse discurso do outro, eu falo assim, mas eu não sei se é bem assim, vamos descobrir junto? E agora eu até lembrei de um livro infantil, quando a colega falou do emocionário, eu conheço ele, né? Eu lembrei de um livro que é O Monstro das Cores, que é um livro infantil, e é um monstro que tá, nossa, as cores estão todas, né? Ele tá todo enrolado ali com as cores, cada cor é uma emoção. Enquanto isso não é regular somente, que eu acredito que a psicanálise ela não faça só isso, ela ajude o sujeito a simbolizar, mas aí ele vai colocando em cada potinho o sentimento dele, o monstro, assim, sabe? E às vezes até para o adulto, tu mostrar um livro assim, aí ele, nossa, então ó, realmente tem alguém que me entende. Então agora eu vou entender que é isso que acontece, que eu sinto aqui, né? Nesse peito que arde, que emoção é essa, né? E é bem interessante mesmo, assim. Só queria compartilhar. Sim, obrigada. Não, é ótimo, né? Para quem trabalha na clínica com crianças, acho que vive isso, né? De realmente, às vezes não existia esse espaço para a criança construir ali esse nome, né? Construir esse significado, esse sentimento e tudo mais, por mais que, às vezes, enquanto criança, ela não vai conseguir nomear aquilo, mas ela precisa ter espaço para sentir, né, para que depois ela vá conseguindo, né, simbolizar tudo isso e tal, mas atravessa justamente essa questão dos pais que você trouxe, né, Karine, que a Dani também colocou aqui, que às vezes os pais não sabem nomear, né, e aí como que eles vão ajudar essa criança a nomear uma coisa que eles nem conhecem, né, então isso é algo muito sensível, porque acaba virando um ciclo, né, de esses pais ou que às vezes não sabem nomear ou que às vezes nomeiam no lugar da criança, né, querem saber, e aí casa com o que eu trouxe, né, nem o nosso analista sabe nomear o que a gente está sentindo, isso é individual, é de cada um, e como que o pai vai nomear no lugar da criança, né, por isso que às vezes a criança chega colada já nesse nome, né, nesse sentido, que os pais dão, a escola dá, tanta gente ali do convívio daquela criança pode exercer esse papel, mas que precisa que ela tenha liberdade, né, para que quando ela chegar na vida adulta, a criança no adulto, né, como a Marion gosta de falar, que ela tenha isso simbolizado, né, e que o processo seja mais fácil, vamos dizer assim, quando ela já tem tudo isso aí constituído de certa forma. Vamos ver. Aí ele vai começar a falar um pouquinho da Klein. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, não vai dar tempo de ler tudo, mas eu vou ler mais um pouquinho. Klein defendeu de maneira corajosa a hipótese de que o sofrimento psíquico tem início muito antes do que costumamos imaginar. Ele acontece bem cedo, desde os primeiros dias de vida. Para Klein, o instinto de morte ou pulsão de morte, a depender da tradução, é uma força quase concreta que pressiona o ego desde o nascimento. Aí ele coloca uma nota aqui falando sobre esse instinto de morte. A noção de instinto ou pulsão de morte foi introduzida por Freud em Além do Princípio do Prazer, de 1920, para dar conta de fenômenos psíquicos que não se explicavam somente pela busca de prazer e, por conseguinte, da conservação da vida. Trata-se de uma força que atua silenciosamente, promovendo a repetição compulsiva, a inércia psíquica e a tendência à autodestruição. Para Freud, essa pulsão caminha lado a lado com Eros, a pulsão de vida, com quem forma uma dualidade fundamental. Melanie Klein, por sua vez, retoma essa concepção e a radicaliza. Para ela, o instinto de morte tem um significado puramente destrutivo,
sendo responsável pelas angústias mais primitivas vividas pelo bebê, como medo de aniquilação, de desintegração psíquica e de invasão por objetos internos persecutórios. Confesso que, nesse tópico, tendo a concordar com Klein. Afinal, se nascer fosse assim tão tranquilo, a gente não chegava ao mundo berrando. Não dá para discordar, né, gente? Se a gente for pensar que o bebê está ali quentinho, que ele não precisa de esforço nenhum para se alimentar, para respirar, para nada, de repente ele é trazido para uma temperatura totalmente diferente, para um ambiente que ele não conhece, que ele vai começar a precisar fazer coisas que ele nunca fez. Eu imagino que deve ser uma angústia muito grande. Exatamente, Ana, já é um trauma, né? Eu acredito muito nessa história de que o primeiro trauma é o nascimento. Porque, gente, vamos falar, às vezes a gente tem vontade de voltar para lá, né? De tão quentinho e seguro e gostoso que é lá, né? E isso aparece, né, na teoria psicanalítica. Então, como que não existe essa angústia, né? Isso mesmo, Dani, a gente já nasce agoniado. É uma ruptura muito grande, né? Você sair de um ambiente ali onde você nasceu ali dentro, né? Você que existiu ali na sua vida foi ali dentro, e de repente isso é rompido, e você está jogado em um mundo totalmente diferente, né, e até em questões, eu já ouvi pediatras falando sobre isso, né, como eu falei que a maternidade está muito presente na minha vida, né, eu já ouvi pediatras falando sobre essa questão, de realmente é assustador para o bebê, viver ali aqueles primeiros meses, onde ele está assim, onde eu tô, o que está acontecendo, né, que mundo é esse ao meu redor? Porque antes o mundo dele era o útero, né, e aí isso, de repente, muda completamente. Então, eu imagino que sim, deve ser realmente muito assustador, né, passar por esse processo de saída do útero. Pode falar, Ive. Você está falando aí, eu lembrei da aula que eu vi semana passada do professor Adalmir, que ele fala que o primeiro sentimento que o bebê tem é o ódio. Justamente por estar na barriga, nesse lugar quentinho, e aí ele tem que sair, porque ele precisa também de sair de lá, mas aí ele vai para o mundo sem saber o que está acontecendo, e aí vem aquela coisa do persecutório nele, e aí ele odeia. E eu nunca esperava por isso, que o primeiro sentimento seria o ódio. A gente logo pensa em outra coisa, né? E aí, quando a colega falou dessa angústia, eu associei. Achei muito interessante. Sim, sim. Eu acho que faz todo sentido, né? Acho que a gente nunca vai chegar a uma exatidão do que é o sentimento ali, né? Até porque acho que justamente por isso que a gente não lembra dessas fases muito iniciais, porque deve ser muito difícil, mas acho que perpassa por tudo isso, né? Essa angústia, esse ódio de quem me tirou do meu cantinho gostoso, né? Me deixa aqui. E aí a Dani colocou aqui, me identifico, sair no inverno é um horror, né? Então imagina, você tá ali, né, quentinho, sendo alimentado, crescendo ali, aquilo é o seu mundo, né? E de repente te tiram e falam, agora você vai viver nesse mundo aqui, aquele ali acabou, chega, viva nesse mundo. E aí é um horror, realmente, né? E aí, deixa eu ver aqui os comentários, nascer pode ser mais doloroso do que morrer. Sim, a Flávia colocou, né? E a Dani comenta que dependendo da morte pode ser mesmo. E aí a Ana trouxe uma coisa que eu achei interessante, que eu fiz essa ligação também, que é viver a outra fase, né? Que o bebê precisa sair do útero, ele não pode viver mais ali, né? Ele precisa passar para essa outra fase. Mas às vezes não é fácil passar para essa outra fase, como a gente comentou ali atrás, né? É doloroso, é necessário, mas não quer dizer que seja fácil. Ele vai precisar abandonar ali aquele quentinho para que ele possa continuar se desenvolvendo. Assim como às vezes a gente tem que abandonar um quentinho, né? Só que aí eu fico pensando, chega um momento que o bebê já não está cabendo mais ali, né? E acho que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Tá quentinho,
mas está apertado, não está me cabendo mais. Então, eu talvez preciso sair desse quentinho para ter espaço para me desenvolver, para crescer, né? Acho que dá para a gente levar isso para a vida. Flávia. E para completar o horror, já nascemos apanhando. Né? Ou você nasce berrando, ou já te dão um tapa ali para que você berre, né? Você precisa berrar. Lari, obrigada eu, viu? A gente se vê semana que vem. A Esla colocou aqui que é o primeiro luto. Sim, eu acho que é, né? O primeiro luto, o primeiro trauma, o nascimento é algo que é muito lindo, mas acho que a gente carrega muitos sentimentos, muitas coisas ali, né? E aí, esse iniciozinho da vida do bebê, acho que é muito difícil, justamente porque é essa adaptação. Né? Ele precisa se adaptar a algo totalmente novo, e ele precisa de cuidadores que estejam dispostos a ajudá-lo nessa adaptação, porque ele é 100% dependente de quem está ali para cuidar dele, né? A Beatriz colocou aqui, a primeira possibilidade de acolhimento. Acho lindo que o Ferenc fala isso, exatamente. Esse bebê precisa desses cuidadores dispostos a acolhê-lo, acolher essa angústia que está ali tão forte, né? Acolher toda essa confusão de estar solto em um mundo novo, né? E aí, quando eu falei solto, né, eu lembrei o bebê nos 3 primeiros meses, ele gosta de ficar bem apertadinho, né? Ele gosta que faz o charutinho nele ali, que deixa ele bem apertadinho, porque ele tem aquele reflexo que parece um susto, assim, né? Então, para dormir, tem que enrolar ele bem apertadinho, deixar ali. Então, é todo esse processo de adaptação, né? Que precisa desses cuidadores que estejam empenhados em facilitar esse processo, né? Que eu imagino que seja muito difícil, mas que é necessário e se torna muito melhor quando tem alguém ali para acolher, assim como todos os processos da nossa vida, né? Sempre melhor quando a gente tem alguém para nos acolher, para nos dar colo, muitas vezes, né? Para que a gente possa passar aí por essas angústias. Então é isso, vamos parar aqui no primeiro da 56. Os próximos parágrafos, ele vai entrar bem na teoria de Klein, tá? Então, vai ser uma parte um pouco mais teórica, e depois ele vai fazer o link com essa questão da angústia dele em relação ao filme. Então, ele traz essa construção da teoria, e depois ele vai trazer de novo para o sentimento dele, para a história dele. O que vocês acharam? Alguém quer falar alguma coisa? Estão gostando? Acharam que fez sentido? Ah, eu adoro esses coraçãozinhos subindo aqui. Então, vamos tirar a nossa foto. Quem puder abrir a câmera para aparecer. Vou pegar meu livrinho aqui. Um, dois e... Deixa eu ali outro ângulo aqui para eu aparecer também. Deixa eu ver se ficou bom. Aí, ótimo. Obrigada, gente, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado, viu? Assim que sair a gravação, eu subo lá no YouTube. E até semana que vem. Beijo!